Antes de começar esse vídeo, eu quero abrir o coração e agradecer de verdade. Chegamos aos 100 inscritos aqui no canal. Pode parecer pouco para alguns, mas para mim isso representa 100 vidas, 100 pessoas com sede de transformação, com vontade de crescer, com base na palavra de Deus. E em homenagem a cada um de vocês, eu decidi que a cada marco como esse, vou fazer um vídeo especial atendendo o pedido de um inscrito. E o primeiro pedido veio de Luciano Lima. Ele comentou pedindo que eu falasse sobre um tema muito importante, sobre a postura de um pai na família. E é exatamente por isso que esse vídeo está no ar hoje. Então, Luciano, esse é para você e para todos os pais que estão buscando direção, cura e reposicionamento. Vamos nessa? Você já parou de verdade para pensar no impacto que a postura de um pai tem dentro de casa? Um pai pode ser o maior abrigo de uma família, ou pode ser a maior ferida emocional que alguém pode carregar pela vida inteira. Um pai pode ser referência, direção, segurança, ou pode ser ausência, silêncio e medo. Muitas famílias hoje estão desmoronando não por falta de dinheiro, não por falta de amor, mas por falta de posicionamento. E talvez esse seja um dos assuntos mais ignorados da família moderna, o papel do pai. Não o pai perfeito, porque isso não existe, mas o pai que entende a sua responsabilidade espiritual, emocional e moral dentro de casa. Talvez você esteja me ouvindo agora e cresceu sem um pai presente. Talvez seu pai esteve fisicamente ali, mas emocionalmente distante. Talvez você tenha prometido para si mesmo: quando eu for pai, não vou repetir os mesmos erros. Mas hoje se vê perdido, cansado, sem saber como lidar na sua própria casa. Ou talvez você seja pai, ama seus filhos, mas carrega dúvidas profundas sobre como educar, corrigir, proteger e conduzir sua família do jeito certo. Esse vídeo não é para acusar ninguém, não é para julgar. É para confrontar com amor, curar com verdade e orientar com princípios eternos. Nós vamos falar sobre a postura de um pai segundo os princípios da Bíblia. Não tem uma teoria bonita, não tem discurso religioso, mas fundamentos práticos que constroem famílias fortes, filhos seguros e lares alinhados. Porque quando o pai se posiciona, a casa muda. A esposa sente segurança, os filhos encontram direção e o legado começa a ser construído. Fica comigo até o final, porque talvez esse vídeo seja o que você precisava ouvir. Não só como pai, mas também como homem. Antes de avançarmos, eu preciso deixar algo muito claro aqui. Esse vídeo não é para julgar pais, não é para apontar dedos, não é para condenar quem errou no passado. Esse vídeo existe por um único motivo: orientar. Orientar à luz da palavra. Porque quando a Bíblia orienta, ela não humilha, ela direciona. Ela não destrói, ela restaura. Hoje,
Inúmeros estudos mostram algo alarmante. Crianças que crescem sem a presença ativa do pai têm mais chances de enfrentar problemas emocionais, dificuldades de identidade, insegurança e até comportamentos autodestrutivos. E atenção, a ausência não é só física. Muitos pais estão dentro de casa, mas ausentes emocionalmente. Presentes no corpo, mas distantes no coração. Isso gera filhos confusos, lares fragilizados e ciclos que se repetem de geração em geração. E é exatamente por isso que a Bíblia fala de forma tão direta com os pais. Efésios 6:4 diz assim: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Percebe que a palavra não diz seja perfeito. Ela diz seja consciente. Não provoque, não destrua, não gere feridas desnecessárias, mas eduque, forme, oriente. Isso mostra que o pai não foi chamado apenas para prover financeiramente. Ele foi chamado para formar caráter, proteger emocionalmente e liderar espiritualmente. E a partir de agora nós vamos entrar nos pilares que definem a postura de um pai segundo os princípios bíblicos. Princípios simples, mas extremamente poderosos. E se você aplicar pelo menos um deles, sua casa já começa a mudar. Vamos dividir o conteúdo em 5 pilares. Existe uma diferença enorme entre estar presente e ser presente. Muitos pais trabalham duro, chegam cansados em casa e acreditam que cumprir o papel financeiro já é o suficiente. Mas a Bíblia nos mostra que a maior herança que um pai deixa não é dinheiro, é exemplo. Provérbios 27 diz o seguinte: O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Perceba algo aqui. O texto não diz que o justo fala bonito, nem que o justo cobra perfeição dos filhos. Ele diz que o justo anda na sua sinceridade. Isso fala de coerência. O que você vive dentro de casa precisa combinar com o que você professa fora dela. Não adianta falar de Deus na igreja e viver com agressividade em casa. Não adianta exigir caráter dos filhos se suas atitudes dizem o contrário. Filhos aprendem muito mais com o que veem do que com o que ouvem. A presença que edifica é aquela que ensina sem discurso, corrige sem humilhar e lidera sem gritar. Agora pense comigo em José, o pai terreno de Jesus. Curiosamente, José não tem falas registradas na Bíblia. Ele não aparece fazendo grandes discursos, mas suas atitudes falam mais alto que qualquer palavra. Quando Maria aparece grávida, José poderia expô-la, rejeitá-la, abandoná-la, mas ele escolhe agir com justiça e misericórdia. Quando o anjo o alerta, José protege sua família. Ele foge para o Egito, ele sustenta, ele guarda, ele permanece. José nos ensina algo profundo. Um pai não precisa ser barulhento para ser forte.
não precisa ser autoritário para ser líder, ele apenas precisa ser constante. A presença de José foi silenciosa, mas firme. E essa presença construiu o ambiente onde Jesus cresceu com sabedoria, com caráter e obediência. Agora vamos trazer isso para a nossa realidade. Ser presente é sentar à mesa, é olhar nos olhos, cumprir promessas, pedir perdão quando se erra, viver o que se ensina. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre a qualidade da presença. Quando um pai entende o poder da presença que edifica, ele começa a gerar segurança. Mas presença sem direção vira confusão. E é por isso que o próximo pilar é fundamental, porque liderança verdadeira não oprime, ela protege. O pilar número 2, a autoridade que serve. Uma das maiores confusões dentro da família hoje é sobre o que realmente significa autoridade. Para muitos, autoridade é mandar, é impor, é controlar por medo. Mas na Bíblia, a autoridade nunca foi sobre domínio, foi sempre sobre responsabilidade. Marcos 10:45 diz assim: pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Se o próprio Jesus, tendo toda a autoridade, escolheu servir, que tipo de autoridade um pai deve exercer dentro de casa? O pai foi chamado para liderar, sim, mas não como tirano, não como alguém que governa pelo medo, e muito menos como alguém que exige respeito sem dar exemplo. Autoridade na Bíblia não significa gritar. Ela se sustenta no caráter. Ela se manifesta no cuidado, na firmeza e na constância. O líder servo é aquele que assume responsabilidades, aquele que protege os mais fracos, corrige quando é necessário e ama mesmo quando é difícil. Um grande exemplo disso na Bíblia é Neemias. Neemias tinha autoridade. Ele liderava homens, ele tinha uma missão enorme de reconstruir os muros de Jerusalém. Mas observe como ele lidera. Neemias não se coloca acima do povo, mas ele se coloca com o povo. Enquanto alguns líderes exploravam, Neemias servia. Enquanto outros buscavam benefícios próprios, ele sacrificava conforto. Ele liderava com firmeza, mas também com empatia. Qual a lição de Neemias para os pais? Neemias nos ensina que liderança verdadeira não é sobre privilégio, é sobre peso. O peso da responsabilidade. Um pai líder não transfere culpa. Ele assume a posição. Ele se levanta quando a casa está em risco. A autoridade que serve, gera respeito natural e não medo artificial. Vamos trazer isso para dentro da nossa casa. Ser um pai com autoridade que serve é ouvir antes de decidir. Ser firme sem ser agressivo. Corrigir com amor, não com humilhação. Dar exemplos antes de dar ordens. Filhos não precisam um general dentro de casa, eles precisam de um guia. Quando a autoridade é servidora, ela cria um ambiente seguro.
mas segurança sem direção gera confusão. Por isso que o próximo pilar é indispensável. Porque um pai não forma filhos apenas com presença e autoridade, ele forma com o ensino. E aí que vem o pilar número 3, o ensino constante. Se presença gera segurança e autoridade gera respeito, é o ensino constante que forma identidade. E aqui existe um erro comum. Muitos pais terceirizam o ensino dos filhos. Acham que isso é papel da igreja, da escola, da internet. Mas a Bíblia é clara. O primeiro mentor espiritual de um filho é o pai. Em Deuteronômio 6:7 está escrito assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Percebe algo poderoso aqui? Deus não fala de um ensino ocasional. Ele fala de um ensino diário, natural, integrado à vida. O pai como mentor espiritual e emocional. Ensinar não é fazer um sermão todo dia. Ensinar é interpretar a vida à luz dos princípios certos. O pai mentor é aquele que ajuda o filho a entender por que fazemos escolhas difíceis, como lidar com as frustrações, o valor do caráter, o significado da fé no dia a dia. É ensinar o filho a pensar, não apenas a obedecer. Imagine um filho errando. Em vez de apenas punir, o pai chama, conversa e pergunta: o que você acha que poderia ter feito diferente? Nesse momento, o pai não está só corrigindo o comportamento, ele está formando consciência. Esse é o ensino que permanece mesmo quando o pai não está por perto. Agora vamos tornar isso bem prático. Introduzir princípios bíblicos no cotidiano é ensinar com honestidade quando se fala de dinheiro e atitudes, ensinar perdão quando há conflito, ensinar gratidão nas pequenas coisas, ensinar responsabilidade cumprindo a própria palavra. Não é citar versículos o tempo todo, é viver o versículo. Os maiores ensinos acontecem nos momentos mais simples. O ensino acontece no carro, na mesa, numa conversa antes de dormir. É ali que o pai planta valores que vão acompanhar o filho pela vida inteira. Mas todo ensino precisa de limites. Amor sem correção vira permissividade. E é por isso que o próximo pilar é tão delicado quanto necessário, porque corrigir também é uma forma de amar. O quarto pilar é a correção com amor. Poucos assuntos geram tanta confusão dentro da família quanto a correção. Alguns pais evitam corrigir pelo medo de perder o amor dos filhos. Outros corrigem de forma dura, acreditando que rigidez é sinônimo de autoridade. Mas a Bíblia nos mostra um caminho mais alto. Corrigir não é ferir, é formar. Em Hebreus 12:6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Perceba algo fundamental.
A correção, quando vem de Deus, nunca nasce da raiva, ela nasce do amor. Existe uma diferença essencial entre disciplina e punição. Aqui está um ponto-chave que todo pai precisa entender. Punição descarrega a frustração. Punição machuca. A punição fere a identidade do filho. Pelo contrário, a disciplina constrói caráter, a disciplina orienta, a disciplina protege o futuro do filho. Quando a correção vem com gritos, com humilhação ou desprezo, ela pode até gerar obediência momentânea, mas deixa marcas profundas. Filhos corrigidos sem amor crescem com medo, culpa exagerada ou revolta silenciosa. Isso não é o modelo que a Bíblia nos mostra. Então, como corrigir sem ferir? Vamos trazer isso para a prática. Corrigir com amor é esperar a emoção baixar antes de falar. Conversar no nível do filho, olho a olho, olho no olho. Explicar o erro e as suas consequências. Mostrar o caminho certo. Reafirmar o amor depois da correção. Porque a frase muda tudo. Exemplo, em vez de você sempre dizer ao filho, você sempre faz tudo errado. Que tal dizer, essa atitude não foi correta, mas estou aqui para te ajudar a fazer melhor. A correção, segundo a Bíblia, nunca expõe o filho, nunca diminui, nunca rotula. Ela aponta o erro, mas preserva o valor. Quando um pai corrige com amor, ele prepara o filho para a vida. Mas existe algo ainda maior do que corrigir o presente, é construir o futuro. E é por isso que o último pilar é tão poderoso, porque um pai não educa apenas para hoje, ele prepara seus filhos para o amanhã. Então, o último pilar, o quinto pilar, é o legado de fé e identidade. Todo pai, consciente ou não, está deixando um legado. A pergunta não é se você vai deixar um legado. A pergunta é qual legado seus filhos vão carregar. Porque legado não é o que você deixa para seus filhos, é o que você deixa dentro deles. Em Josué 24:15 diz assim: escolhei hoje a quem servireis, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Repare que Josué não fala só por si. Ele assume uma posição espiritual pela casa inteira. Isso é liderança, isso é legado. Legado espiritual não é obrigar o filho a ir à igreja. É mostrar com a própria vida que Deus é real. Legado emocional é criar filhos que sabem quem são, que se sentem amados, protegidos e seguros. Quando um pai vive sua fé de forma coerente, ele entrega aos filhos algo que o mundo não pode roubar: identidade. O legado não é perfeição, é direção. Josué não era perfeito, nenhum pai é. Mas Josué ele foi claro na direção. Na minha casa existe um posicionamento. Filhos não precisam de pais perfeitos, eles precisam de pais
posicionados. Agora deixa eu falar com você que sente que já falhou. Talvez você esteja pensando, eu cheguei tarde, eu errei demais, meus filhos já cresceram. Mas deixa eu te dizer algo com toda clareza. Enquanto você estiver vivo, ainda dá tempo. Deus é especialista em recomeços. Um pedido de perdão pode curar anos de silêncio. Um posicionamento hoje pode mudar o amanhã. Recomeços também são legado. Um pai que reconhece seus erros, ele ensina com humildade. Um pai que muda, ensina arrependimento. Um pai que recomeça, ensina esperança. Isso também é legado. Construir um legado começa com decisões simples. Talvez orar pela casa, falar palavras de afirmação, pedir perdão quando necessário, se posicionar com amor, com verdade. Não é sobre o passado que você não pode mudar, é sobre o presente que você pode assumir. No fim das contas, um pai não é lembrado pelo que ganhou, mas pelo quanto marcou. E quando um pai decide dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele não está apenas fazendo uma declaração, ele está plantando eternidade. Chegando ao final desse vídeo, eu quero que você lembre de uma coisa. Paternidade não é sobre perfeição, é sobre posicionamento. Falamos sobre 5 pilares que sustentam a postura de um pai segundo os princípios bíblicos. Vamos recapitular rapidamente. Primeiro, falamos sobre a presença que edifica. Um pai que anda em coerência, que vive aquilo que ensina, deixa a segurança como herança. Depois falamos da autoridade que serve. Uma liderança que não oprime, não grita, não humilha, mas protege, direciona e assume responsabilidade. Falamos também do ensino constante, o pai como mentor espiritual e emocional, que forma valores no dia a dia sem religiosidade excessiva. Em seguida, a correção com amor, não para ferir, mas para formar. Não para descarregar raiva, mas para construir caráter. E por fim, falamos do legado de fé e identidade. Porque um pai não educa apenas para o presente, ele constrói o futuro dos seus filhos. E deixa eu falar algo direto para você agora. Você não precisa ser perfeito. Precisa estar presente. Precisa se posicionar. E com Deus sempre é possível recomeçar. Talvez você errou. Talvez você se ausentou. Talvez você chegou tarde. Mas Deus trabalha com quem decide mudar de posição. Malaquias 4:6 diz o seguinte: e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Isso não é só uma promessa, isso é um chamado. É restauração de lares, é cura de gerações. Quando um pai decide se posicionar, o coração da casa começa a ser curado. E talvez hoje não seja o fim de um vídeo, mas o começo de uma nova história na sua família. Se esse vídeo falou com você de alguma forma, se em algum momento você se identificou, se sentiu confrontado ou encorajado, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas muito poderoso. Comenta aqui embaixo desse vídeo. Quero ser o pai que Deus me chamou para ser. Esse comentário não é só para mim.
é um posicionamento, é uma decisão pública. E decisões públicas fortalecem compromissos internos. Quando você comenta, você não está falando sozinho. Outros pais vão ler, outros homens vão se identificar. E juntos nós vamos criar uma comunidade de homens que decidiram fazer diferente. E se você não é pai, mas esse vídeo te ajudou a entender sua história, ou curou algo dentro de você, escreve também. Sua mensagem pode ajudar alguém. Agora eu quero ouvir você. Que outros temas você gostaria de ver aqui no canal? A postura da mãe na família, a criação dos filhos, casamento, finanças dentro da família, cura emocional e espiritual no lar, ou algum outro assunto que você tenha interesse? Deixe nos comentários o seu pedido. Assim como o Luciano fez e me ajudou a desenvolver o tema desse vídeo, o seu comentário pode virar o próximo vídeo do canal. Se esse conteúdo fez sentido para você, curta, compartilhe com outros pais e se inscreva no canal, porque famílias fortes começam com homens posicionados. Obrigado, Luciano, pela sua sugestão. Espero ter contribuído a você e a outros pais para que todos possam viver uma vida alinhada aos princípios de Deus e com uma família abençoada. E obrigado aos 100 inscritos aqui no canal. Sei que posso contar com vocês para chegar a 200 inscritos rapidinho. Basta cada um compartilhar e conseguir mais um inscrito. Gratidão, conto com vocês. Até o próximo vídeo.